Então, olá, boa tarde para vocês aí. Vamos aqui utilizar esse canal para nos comunicarmos sobre essas questões das atividades remotas, né? Vamos ver se a gente trabalha esse mês de agosto dessa forma, porque o que a gente sabe é que o retorno deve estar próximo, que a Secretaria Municipal de Educação está elaborando os protocolos para o retorno, mas enquanto a gente não retorna presencialmente, vamos tentar aqui usar esse canal para a gente se comunicar e para tentar mostrar alguma coisa relacionada ao conteúdo de química, né, do primeiro ano, certo, pessoal? Então hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo lá do livro de vocês, que são os tipos de misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, ok? Então vamos lá, né, pessoal? Então deixa eu abrir aqui o slide, certo? Vamos abrir aqui o slide. Então nós temos aqui um slide muito bom, né, pessoal? E esse slide ele fala sobre a questão das misturas, né? Nós temos aqui uma aula. As misturas é matéria constituída por mais de um tipo de molécula. Então é denominado mistura. É a matéria constituída por mais de um tipo de molécula, né? Como vocês podem ver no slide. Então essas misturas, pessoal, elas podem ser dois tipos, que são as misturas homogêneas, certo? Ou as misturas heterogêneas. Okay? Nós temos aqui, primeiramente, esse tipo de mistura. Água mais açúcar dissolvido. Certo, pessoal? É uma mistura. Água mais açúcar dissolvido. É uma mistura homogênea. Misturas que possuem apenas um único aspecto. Isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Veja bem que uma mistura homogênea ela tem um aspecto único, né, pessoal? Parece que só tem uma única substância, mas é claro que tem mais substâncias adicionadas, né? Porque é uma mistura, né? No caso aí, nós temos água mais o açúcar dissolvido, né? Uma mistura que tem um único aspecto, então é uma mistura homogênea. Já nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, esse tipo de mistura aqui, é uma mistura heterogênea. Nós temos água e óleo. Veja bem que a água, por ser mais densa, ela fica embaixo, o óleo mais leve, menos denso, fica em cima. Veja bem que água e óleo não se misturam. Nas misturas heterogêneas, são misturas que apresentam mais de um aspecto. Veja bem, enquanto que na homogênea só tem um aspecto, nas misturas heterogêneas tem mais de um aspecto. Ok? É o caso do exemplo aqui de água e óleo. Misturas que apresentam mais de um aspecto, isto é, têm propriedades distintas em sua extensão. Ok, pessoal? Então, deu para saber mais ou menos a diferença entre a mistura homogênea, que tem apenas um único aspecto, e a heterogênea, que tem mais de um aspecto, né? Os exemplos aí são bem claros, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, as fases, né? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui as fases. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos água mais areia. Veja bem que a areia, por ser mais densa, está embaixo. Então, mistura de duas fases, a fase da areia e a fase da água. Então, esse sistema é chamado de bifásico. Nesse outro aqui, nós temos a areia embaixo, a água no meio e o óleo, por ser menos denso, lá em cima, né? Na parte de cima do recipiente. Veja bem que aqui nós temos três fases, a fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. É uma mistura de três fases, portanto, uma mistura trifásica. E nós temos aqui outro sistema trifásico, constituído por dois componentes. Veja bem por que dois componentes. Nós temos a limalha do ferro, que fica embaixo, nós temos a água e nós temos o gelo. É uma mistura trifásica porque tem a fase da limalha de ferro, a fase da água e a fase do gelo. Porém, a água mais o gelo é do mesmo componente, são formados do mesmo componente. Muda apenas o estado físico, que a água é estado líquido e o gelo estado sólido. Certo, pessoal? Vamos lá. Aí nós temos aqui, pessoal, as propriedades microscópicas da mistura. O aspecto visual de uma mistura, ele não se restringe apenas à simples percepção a olho nu, mas também à utilização de aparelhos ópticos comuns, os microscópicos. Veja a figura. Se você olhar o copo de leite, o aspecto homogêneo a olho nu, você pensa que ele é homogêneo, certo? Mas olhando bem ao microscópio, o líquido branco com gotículas, você percebe que tem um líquido branco com as gotículas de gordura amarela. Então aí seria um aspecto heterogêneo ao microscópio. A olho nu pode ser homogêneo, mas no microscópio não seria heterogêneo. Veja bem que temos gordura no leite, né, pessoal? Então o leite é uma mistura heterogênea. Então, observando a imagem vista ao microscópio, nota-se que o leite não é considerado uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. Okay? Vamos para o próximo slide,
o diagrama da mudança de estado físico. Aqui nós temos água pura, certo? O estado sólido, o estado, vamos ver aqui o gráfico. Vamos lá. Vejam bem. Aqui inicia a menos 10 graus Celsius. Até 0 grau nós temos no estado sólido. No estado, a 0 grau, acontece o ponto de fusão, que é o sólido, uma mistura de sólido mais líquido, ou seja, onde o gelo vai começar a derreter. Então é chamado de sólido líquido. Veja bem que ele é constante aqui, ó. A fusão é constante no ponto de fusão aqui. O ponto de fusão é constante a 0 grau. Aí de 0 a 100 graus, estado líquido, certo? E quando chega a 100 graus, viram, nós temos um estado, o ponto de ebulição, que é um estado líquido mais vapor, uma mistura de líquido mais vapor. Acima de 100, o líquido se transforma completamente em vapor. Isso é uma pressão de 1 atm, né? Uma pressão atmosférica de 1 atm, ok? Veja bem. Aí, de acordo com esse grama, nós temos o diagrama da mudança de estado. Veja bem que quando eu adiciono açúcar, o ponto de fusão demora mais a acontecer. O estado menos 15 a 0 grau. Ó. Então, esse ponto aqui não é mais constante. O ponto de fusão aqui não é mais constante. O ponto sólido líquido, existe uma pequena diferença aqui deles, né? Porque eu adicionei açúcar. Ponto líquido. E aí, assim também como no ponto de gás, né? Veja bem, o ponto de ebulição, veja, não é mais constante. Ele dá uma curvazinha acentuada, que é o líquido mais vapor. Então, aumentou um pouco a questão da temperatura no ponto de ebulição, não mais a 100 graus, certo? E aí, depois dos 100 e poucos graus, nós temos o estado de vapor. Então, veja bem. O diagrama de mudança de estado. Misturas eutéticas. Nós temos as misturas eutéticas, pessoal, aqui. Veja bem, nas misturas eutéticas, diz assim, misturas eutéticas são misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão. Ou seja, durante a fusão, a temperatura ela é constante, ó. Sua temperatura é constante. Já lá no ponto de ebulição não é constante, ok? Então, na mistura eutética, o ponto de fusão é constante. Já o ponto de ebulição não é, como vocês podem ver aqui em verde, ok? Aí nós temos o diagrama de mudança de estado físico. Já nas misturas azeotrópicas, veja bem, o ponto de ebulição é constante, enquanto que o ponto de fusão não é mais constante. Ó, o ponto líquido sólido, ó, ele dá uma curvinha acentuada aqui, já não é mais constante, ok? Certo, pessoal? Vamos exercitar aqui um pouco, veja bem, exercitando aqui, nós temos o exemplo. Adicionando-se excesso de água, a mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Veja bem, nós temos água, ela mistura com sal e mistura com açúcar, seria uma fase. Mais a fase da areia, outra fase. Então seria um sistema heterogêneo bifásico de duas fases. Água, mais sal, mais açúcar e areia separada. Ok? Então nós temos aqui, só para mostrar aqui os extras, né? Os vídeos do YouTube, simulações, né? E para finalizar, obrigado pela atenção e finalizando aqui com as bibliografias do slide. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. A gente vai mandar atividade lá no grupo para vocês responderem e enviar de volta, ok? Um abraço.